Este aparelho aqui está a destruir uma geração inteira. Está a destruir as nossas mentes, os nossos sonhos, a nossa capacidade de concentração e até a nossa capacidade de nos entusiasmarmos e sermos felizes nas coisas normais da vida. E essa angústia, essa sensação de que nada está certo, que falta alguma coisa, essa sensação frustrante de que a nossa vida é uma seca, tudo isto vem do uso excessivo do telemóvel e neste vídeo eu vou adotar um formato um pouco diferente para abordar este tema e para te ajudar a seres uma das pessoas que sai desse ciclo de frustração infinita e do vício do telemóvel. Para isso, eu vou usar um quadro branco para explicar aqui alguns conceitos da neurociência. A partir do momento que tu começas a entender mais como é que o teu cérebro funciona e o que é que está por trás do vício e aquilo que está a provocar também essa sensação de descontrole emocional que tu estás a sentir neste momento, vai-te ajudar a dar a volta por cima. Eu decidi gravar este vídeo porque recentemente, no verão, no mês de junho, eu fiz um detox de redes sociais que inicialmente estava planeado para 7 dias, mas acabou por durar um mês. Se vocês quiserem saber como é que correu, o que é que eu senti, eu fiz vídeos no canal a falar sobre isso, mas não saiam deste vídeo, depois podem ver depois de terminar este vídeo. E isso fez com que eu notasse totalmente diferença no meu bem-estar emocional e mental das alturas em que eu estou completamente viciada no telemóvel e que uso mais do que o normal o telemóvel e nas alturas em que eu faço esse detox de dopamina. Mas antes, vamos então entender o que é que está por trás desse mal-estar mental e porque é que, de facto, tu tens uma razão concreta para tomar medidas. E nós vamos falar dessas medidas antes de terminar o vídeo, por isso fica até o final. Vamos primeiro falar dos momentos críticos da utilização do telemóvel. As duas alturas, e perdoem-me se não dá para ver muito bem, em que tu não deves mesmo utilizar o teu telemóvel, pois danifica os circuitos do teu cérebro, é de manhã e antes de dormir. Vamos explicar o que é que acontece em específico nestas alturas. Muita gente diz que de manhã não deves usar pelo menos 1 hora depois de acordar. Pronto, se quiseres uma medida mais tangível, podes marcar essa hora depois de acordar, mas a verdade é que muita gente o que o faz é que pega no telemóvel para ver as redes sociais e ainda está na cama. E sim, eu também já fiz isso, por isso eu sei perfeitamente que isso acontece. O nosso cérebro, eu vou tentar aqui desenhar um cérebro. Ui, está a falhar a caneta e eu também sou péssima a desenhar. Isto na verdade parece uma nuvem. Não interessa. O nosso cérebro produz uma molécula chamada dopamina. Imaginemos que isto é dopamina. Dopamina é uma hormona e um neurotransmissor que é responsável pelo nosso bem-estar, estando relacionada com a parte de coordenação motora e também com a nossa sensação de felicidade, a nossa sensação de motivação. É esta substância que indica que estamos perante uma sensação de... É esta substância que indica que nós estamos perante uma recompensa e que nos motiva a repetir aquela ação que nos levou a essa recompensa. Esta hormona que eu acabei de dizer que era um neurotransmissor não consegue passar informação diretamente ao cérebro. A sensação de bem-estar não é transmitida diretamente pela molécula da dopamina. Ela precisa de se ligar a um transmissor. Imaginemos que ela precisa de um... Vamos imaginar que isto é um transmissor. Ok, não sei se dá para ver. Ela precisa de um transporte. Precisa de alguém para entregar essa molécula ao cérebro. Existe toda uma reação no nosso sistema nervoso que eu não vou explicar aqui, obviamente, com pormenor, nem é esse o interesse do vídeo, mas que levam a que este transmissor, unido a esta molécula de dopamina, leve ao cérebro uma informação, ok? A partir do momento em que tu, logo de manhã, utilizas o telemóvel... Eu sou péssima a desenhar, desculpem. Isto é um telemóvel. A partir do momento que tu de manhã utilizas o telemóvel, o teu cérebro, estando estimulado pela utilização da tela do telemóvel, começa a produzir muitas moléculas de dopamina. Estás a receber aquele estímulo logo de manhã. Começa a produzir, então,
as moléculas de dopamina. E, como nós já aprendemos antes, estas moléculas vão procurar os receptores. Eles encontram-se disponíveis e, encontrando os receptores, elas vão se ligar a eles para transmitir a tal sensação de bem-estar. Então, neste momento, o que é que temos? Temos os receptores ocupados com as moléculas de dopamina que o cérebro produziu de manhã ao utilizar o telemóvel. E tu podes pensar assim, ok, não é grave, então o meu cérebro está a funcionar normalmente, até é bom, eu levantei-me mais motivada. Muita gente menciona que ao utilizar o telemóvel de manhã acorda mais rápido. Precisamente por causa disso, porque o cérebro produz as moléculas de dopamina que se unem aos receptores e traz a sensação de bem-estar, de motivação. Sentes-te mais desperta. O que é que acontece? Como eu disse, esta dopaminazinha, para funcionar, tem que estar ligada aos receptores. E os receptores não são infinitos. Ou seja, ao longo do dia, tu vais fazendo outras atividades que provocam a libertação de dopamina. Eu sinto que ainda estou a apanhar o jeito aqui a este modelo. A libertação de dopamina. No entanto, esta dopamina que o teu cérebro está a produzir ao longo do dia, quando tu tomas um bom pequeno almoço, quando tu vais ler um livro, quando tu vais para o teu trabalho e desempenhas alguma função, esta dopamina já não tem o mesmo número de receptores disponíveis que tinha, porque os receptores já estão ocupados com a dopamina que foi ligada a eles de manhã. Então o que é que acontece? É verdade quando nos dizem que a força de vontade ao longo do dia vai diminuindo. É verdade quando nos dizem que a nossa capacidade para fazer coisas é maior de manhã. Precisamente por causa de que os receptores vão estando ocupados com a dopamina. Isso faz com que seja preciso um estímulo maior para que tu tenhas a mesma sensação de bem-estar e de recompensa. Eu espero que isto não tenha soado um pouco complicado. Eu tentei explicar isto de uma forma muito simples. Eu acho que é fácil chegar à conclusão que quando tu utilizas o telemóvel de manhã, tu estás a comprometer a tua motivação para o resto do dia. Apesar da sensação de maior despertar mais rápido, de motivação de manhã, essa motivação que tu tiveste com um estímulo rápido, instantâneo do telemóvel, vai prejudicar a tua capacidade para fazer outro tipo de tarefas que não sejam estar no telemóvel, como exercício físico, ler e essas tarefas que eu já falei. Então, se tu sempre de manhã tiveres a consciência, e esse é o objetivo aqui desta explicação, de que ao utilizares o telemóvel estás, na verdade, a prejudicar de forma química o teu cérebro e a tua motivação para o resto do dia, eu acho que tu podes pensar 2 vezes antes de o fazeres, ao invés de ser uma dica que tu vês aí na internet e que tu vês as pessoas dizerem não utiliza o telemóvel de manhã, tu agora vais saber porquê que não deves utilizar. E eu gosto muito de entender as razões que estão por trás daquilo que me dizem para fazer. Eu não gosto que me digam, olha, faz isto, mas porquê? Eu tenho que entender porquê que eu não posso fazer isto ou porquê que eu devo fazer alguma coisa. Então, eu acho que tu teres entendido vai-te facilitar muito nesse sentido. O que é que acontece? Antes de dormir, a explicação é muito mais simples. Eu já nem tenho espaço no quadro. O que é que acontece antes de dormir? O cérebro produz, mais uma vez, o nosso cérebro é maravilhoso, antes de dormir, vou aproveitar este desenho, uma substância chamada, este quadradinho, melatonina. Melatonina é uma substância que regula a nossa sensação de sono, a nossa sensação de que o nosso corpo precisa de descansar. O nosso cérebro é maravilhoso. É induzida, ou seja, o nosso cérebro produz mais quando nós estamos em ambientes escuros, ou seja, com pouca luz, em ambientes calmos e relaxados. Não é à toa que muitos especialistas dizem que nós devemos ter o nosso quarto com luz indireta, luz amarela, porque a luz azul, a luz num tom mais frio, estimula o nosso cérebro e impede a produção desta substância que é a melatonina, que nos ajuda a ter a sensação de sono e nos ajuda a dormir melhor. Quando tu estás a utilizar o telemóvel, mesmo que esteja em aquele modo noturno de luz amarela, que já agora tu deves colocar, mas mesmo que esteja em luz amarela, é um ecrã com uma luz muito perto dos teus olhos. Ou seja, a luz que entra
no teu globo ocular, nos teus olhos, é muito forte e impede essa sensação de escuro seja percepcionada pelo teu cérebro. Então o teu cérebro não se sente tão estimulado para produzir esta substância aqui representada por um quadrado, que é a melatonina. Então, quando tu te questionas porquê é que tu tens dificuldade em adormecer, porquê é que tu dormes mal e acordas à meia da noite, porquê é que tu não consegues dormir à hora que queres dormir, está muito relacionada com os estímulos. E tu podes-me dizer assim, era uma coisa que eu me questionava muito. Ai, mas e então a televisão? Também é um ecrã, também tem luz. E muita gente, aliás, diz que só consegue adormecer com a televisão ligada. A televisão é um pouco diferente. Apesar de ser sim um ecrã, apesar de trazer luminosidade, a televisão, por norma, está sempre um pouco mais afastada da cama. Essa distância faz com que proporcione que o quarto esteja totalmente escuro e a televisão dê uma luz, mas uma luz mais ao longe. Ou seja, o que entra nos nossos olhos não é uma luz tão forte como uma luz que está diretamente a centímetros da nossa cara. Então, embora não seja aconselhado também ter a televisão no quarto, muita gente até sente uma sensação de relaxamento quando a televisão não está muito alta e está ali a fazer aquele barulho de fundo. No entanto, experiência minha, e eu creio que isto é verdade, a televisão não deixa de prejudicar o sono. Quando eu leio o livro, quando estou apenas com a luz do candeeiro, amarela, uma luz baixa, a ler um livro, eu durmo quase instantaneamente. Eu leio 5 páginas no máximo e às vezes estou a fazer um esforço para ler a página seguinte e já não consigo ir pôr o livro. A ver a televisão, por norma, eu adormeço sempre uma hora e meia mais tarde do que adormeceria a ler o livro. Por isso, faz sim diferença no sono, mas não tanta como o telemóvel. Então, essas duas alturas, e agora já percebemos porquê. Este é um vídeo assim um pouco mais educacional, digamos assim, com um tom mais educacional, mas já percebemos porque é que estas duas alturas estão, aí a utilização do telemóvel nestes momentos do dia, estão a prejudicar quer a tua motivação ao longo do dia, quer o teu descanso à noite. E toda a gente sabe que o descanso é fundamental. Aqui uma à parte, nós, eu contra mim falo, costumamos achar sempre que precisamos de coisas muito diferentes para nos darmos bem, para termos o sucesso pretendido. Mas a verdade é que se nós seguirmos uma alimentação mais ou menos regrada, claro, com as suas escapadinhas aqui ou ali, mas mais ou menos saudável, bebermos água, fazermos o nosso exercício físico e muita gente subestima isto, mas dormir bem é 50% da prevenção de uma doença. Física ou mental. Se nós tivermos esse básico bem feito, já ajuda muito a, pelo menos, prevenir de nos sentirmos doentes, nos sentirmos com a mínima energia necessária para fazermos as coisas e levarmos a nossa vida adiante. Porque não interessa as coisas externas, não interessa nós termos... Eu falo por mim, não interessa nós termos o melhor telemóvel iPhone, nós temos o MacBook, nós temos a melhor câmera, nós temos o melhor cenário, nós temos todo o tempo do mundo. Se o nosso cérebro não estiver motivado, capaz e saudável para fazer as coisas, não há nada do externo que nos vá ajudar a conseguirmos aquilo que queremos. E eu agora queria entrar mais numa parte filosófica, porque efetivamente eu li um livro que é Mais Esperto que o Diabo, que eu recomendo muito, e eu vou deixar o link dele na descrição, que é do Napoleon Hill. É um livro muito fácil de ler, é uma entrevista com o diabo. E ele fala que os vícios destroem-nos sem que nós demos conta. No entanto, ele explica que os vícios que são socialmente aceitos são os vícios mais prejudiciais. Ou seja, ele acha que os vícios, por exemplo, do tabaco é mais prejudicial que o vício da droga porque é socialmente aceito. Vocês, se não lerem um livro com uma breve pesquisa, podem entender melhor e ler mais sobre estas ideias do Napoleon Hill. Mas, fazendo uma ponta aqui para o vício do telemóvel, quando tu tens um vício que não só é socialmente aceito, mas muitas vezes não é encarado como um vício e não é encarado com a devida importância que devia ser, e por isso eu comecei este vídeo a dizer que isto está a destruir uma geração inteira, precisamente para marcar o meu ponto da gravidade do que isto está a fazer ao nosso cérebro, faz com que as pessoas nunca sejam capazes de sair deste vício. Porque reparem, as pessoas nem sequer identificam isto como um problema. Ou pelo menos identificam como um problema, mas não estão atentos à gravidade do problema.
E isso faz, inevitavelmente, que as coisas não sejam resolvidas e só tenham tendência para piorar. E vamos juntar a isso o facto de que as marcas, e não é uma crítica às marcas, obviamente, mas é um contexto socioeconómico e social, utilizam isto agora para vender os seus produtos e elas precisam de vender, então elas estão aqui a tentar fazer com que tu passes o máximo de tempo possível a ver os seus anúncios, a ver os seus produtos para tu consumires. E não estamos a falar de consumismo neste vídeo, mas se tu tens uma máquina económica por trás a fazer com que tu passes muito tempo aqui e se ao mesmo tempo tens quimicamente o vício disto, é a receita perfeita para o fracasso. Então, nunca virá do externo essa alerta de que efetivamente isto está a fazer mal às pessoas, então nós vamos parar. Reparem que as empresas de tabaco, para colocarem nos pacotes de tabaco aquelas coisas horríveis, aquelas fotos e aquelas frases, elas foram obrigadas. Se não fossem obrigadas, obviamente que as empresas não iam colocar aquilo. Antigamente, caso vocês não saibam, o tabaco era anunciado na televisão, tal como é anunciado um shampoo anti-caspa. O tabaco era promovido na televisão. Então, quando é do interesse de muita gente que tu e nós todos, a nossa geração, passe muito tempo aqui, nem é só a nossa geração, eu acho que as pessoas mais velhas também estão a cair neste vício do telemóvel. É muito difícil dar a volta a isto, sabem? E por isso é que eu senti a necessidade de gravar este vídeo, de te alertar, de falar sobre este assunto que é tão sério, que é tão importante e que eu vejo que as pessoas não estão a dar a devida importância. Então, se tu achas que isto já é um apêndice da tua vida, mas que não é assim tão mau, porque toda a gente também é viciada no telemóvel, começa a abrir os olhos para se tu queres ser igual a toda a gente nesse aspecto negativo ou se queres ser 1% de pessoas que consegue realmente ser superior a isto e vencer esse vício. Bem, eu acho que já falei demasiado sobre o problema e eu agora quero dar um bocadinho da solução. Se tu realmente já notaste que tens que dar a volta por cima, que isto não pode ser, que queres fazer parte do 1% que não é viciado nisto, eu tenho alguns conselhos para te dar. Eu não digo exatamente para tu fazeres um detox de redes sociais, mas se tu o quiseres fazer, eu vou apontar aqui 2 vídeos do meu canal que já estão gravados em que eu falo sobre esse desafio e que tu podes entrar em qualquer altura, os vídeos estão no canal, a qualquer altura tu podes entrar no desafio. Eu vou deixar aqui, alguns não sei bem onde, o card para tu veres esses vídeos caso ainda não tenhas visto. Mas se tu não quiseres fazer um desafio assim tão complexo e começares mais a passinhos de bebê, eu recomendo tu, pelo menos uma vez por semana, fazeres um detox de telemóvel. Tu agora vais gerir aí com a tua vida, não sei o teu horário de trabalho, não sei a tua rotina, mas provavelmente talvez o domingo, estás mais por casa ou estás mais na família, talvez seja o dia ideal para que tu coloques o telemóvel de lado e aproveites esse tempo para descansar efetivamente e estar com a tua família. Mas não pode ser batota, é desligar o telemóvel e colocar no fundo do armário. Eu tenho a certeza que não vai surgir nada urgente, que não vai acontecer nada e tu precisas realmente dessa oportunidade, tu precisas realmente dessa volta por cima. Fazendo a ponto para o vídeo que eu gravei ontem sobre te escolheres, tu precisas de te escolher, tu precisas de te colocar em primeiro lugar e pensar, naquele dia vai ser só para o meu descanso, para eu fazer as minhas coisas ou simplesmente para não fazer nada, mas naquele dia eu escolho não estar dependente deste aparelho. Então, por via de fazeres esse detox semanal ou por via do detox mais complexo que eu coloquei aqui no canal, eu espero que estes métodos te ajudem a começares a superar esse vício. Eu quero alertar como qualquer vício, mesmo aqueles vícios de substâncias, é um processo, não é do dia para a noite. E numa fase inicial tu vais notar que estás pior, vais notar que necessitas de voltar, que necessitas daquilo. Mas se tu des uma oportunidade e saltares além dessa barreira, tu vais notar que valeu muito a pena e que vais notar que vais te tornar uma pessoa muito mais motivada, muito mais livre, muito mais livre. Eu acho que essa é a palavra correta, porque o vício controla a tua vida sem tu sequeres dares conta. Então, tu escolhes ou queres que
esta porcaria controla a tua vida ou vais tu assumir o controle da tua própria vida? A escolha tua. Se tu gostas deste tipo de vídeos de mentalidade, de desenvolvimento pessoal e estás numa missão de te tornares uma pessoa cada vez melhor a viver uma vida mais livre e com mais propósito, clica já no botão de subscrever porque tu precisas deste canal na tua vida. Um grande beijinho e nós vemos-nos já no próximo vídeo. Até à próxima!